Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Conversa Sustentável, do Cidades Afetivas. Olha, professora, pesquisadora e artista, mas eu estou aqui super ansiosa porque eu vou apresentar para vocês hoje uma pessoa que a gente conversa sempre nas redes sociais. Uma pessoa está sempre falando de mim, eu falando dela, a gente está sempre tecendo essa rede, mas hoje é a primeira vez, de fato, que eu tenho a honra de recebê-la aqui com exclusividade no nosso canal Conversa Sustentável, que é a Rosa Alegria, que é especialista em futurismo, tendências, ela é super conhecida, né, justamente porque ela tem essa capacidade de olhar os fatos, correlacioná-los e nos trazer insights. Ela é cofundadora do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC São Paulo, por mais de 16 anos. Desde 2000, representa o projeto Milênio no Brasil, a maior rede mundial de pesquisa sobre o futuro em diferentes temas. E junto comigo temos aqui o Rafael Moraes, que é consultor em ESG na Conversa Sustentável, Sidney Cicoto Júnior, da Conversa Sustentável, co-idealizador do Cidades Afetivas, junto comigo. Bom, gente, bem-vinda, Rosa. Que bom você ter aqui, viu? É muito bom estar aqui também com vocês. E eu adoro o teu trabalho, Vivian, e eu vou ficar muito feliz de poder trocar ideias nesse papo. Muito bom. Bom, gente, então é isso. Olha, o tema que vai nortear o nosso episódio hoje é sobre futuros femininos. Olha só, hein? Desafio à equidade de gênero, eles são super complexos, multidimensionais. A gente tem diversos relatórios aí, tem um relatório recente da Oxfam Brasil que destaca várias áreas críticas onde as mulheres estão enfrentando injustiças e desigualdades. Questões, por exemplo, que estão relacionadas até à autonomia, gente, sobre os seus próprios corpos, acesso limitado a métodos contraceptivos, atendimento médico, além de restrições em funções relacionadas a crenças culturais, religiosas, também estão aí destacadas. Esse relatório do Oxfam, ele aponta que apenas 55% das mulheres nos países em desenvolvimento têm autonomia para decidir sobre seus direitos sexuais ou reprodutivos, destacando a necessidade de políticas que promovam a equidade de gênero. Além disso, esse mesmo relatório também ressalta a importância da representatividade feminina em cargos políticos, em outras formas de poder, a interseção entre desigualdade, gênero, racismo, o impacto na percepção social nas relações de gênero. Então, gente, o que nós precisamos fazer? Juntar aí vários esforços, falar sobre o assunto, incidência em políticas públicas, por exemplo, oferecer creches, instituições de ensino para que essas mulheres possam trabalhar. Enfim, o caminho são muitas iniciativas que todas juntas vão poder nos ajudar a enfrentar aspectos que estão relacionados também, gente, às dimensões culturais. Muito bem, por isso eu trouxe a Rosa aqui para nos ajudar, porque é o seguinte, Rosa, nós mulheres somos portadoras da transição do modelo para a equidade de gênero. Vamos então conversar sobre isso. Você poderia nos explicar por que nós mulheres é que somos as portadoras dessa grande transformação que estamos aí adentrando no século XXI? Olha, eu acho que nós somos, antes de qualquer coisa, né, eu não acho que a gente tem que carregar o mundo nas costas. Isso não é o fato de nós estarmos moldando um novo paradigma, né, civilizatório, não significa que o mundo vai ser nosso, ou que a gente vai carregar o mundo, né? Então, eu deixo isso bem claro. Eu costumo falar do futuro feminino também, mas não é o feminino que é bom para mulher, bom para homem, bom para todos os gêneros. Estou falando de princípio, de valor, de paradigma, né? Enfim, então, eu acho que, olhando assim, você trouxe aí várias questões abertas, ainda não resolvidas. Estamos aí com muitos desafios à frente, a lentidão é grande, mas eu tenho optado muito pelo caminho mais positivo, né? Mais otimista, realista, porque assim a gente caminha. Se a gente estanca,
nos problemas, a gente perde a força da mobilidade. Então, eu tenho essa abordagem. E costumo ver sempre o copo mais o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Então, olhando assim para essa história, macro história, né, de 8, 10 mil anos, né, de patriarcado, e olhando para os 60, 70 anos de Revolução da Mulher, veja bem, muita coisa foi feita. Né? Eu considero a Revolução da Mulher a revolução mais importante do século XX. Então, eu diria que por que nós vamos moldar esse novo mundo que estamos trazendo essa emergência de um novo modelo? Porque nós estamos resgatando aquilo que se perdeu na história. Né? Nos povos primitivos, o paradigma era o paradigma da parceria, da colaboração. Não havia dominação. O paradigma da dominação nasceu quando, né, houve apropriação de bens, apropriação de tecnologias, na era do assentamento das terras, da apropriação das terras, enfim. Então, nós estamos vendo que esse modelo de 8 mil anos não está funcionando, concentrado agora no modelo capitalista, e que vemos que com um simples vírus, né, em 2 anos, esse vírus de 2 anos, ele balançou essa história de séculos. E esse vírus veio, né, o Covid, a pandemia veio para nos tornar mais evidente a disfuncionalidade desse sistema que a gente vive, da desigualdade, da violência e tudo mais. Então, tudo isso faz parte de um chamado maior, né, de que o mundo precisa criar um novo modelo, não só econômico, mas um modelo de convivência. E esse modelo de convivência, ele tá muito atrelado aos princípios femininos, que foram se perdendo durante a história. E também não só se perdendo, como foram ocultos. A história não relata o feminino, a história oficial relata o masculino. A mulher tem sido oculta durante muitos, muitos e muitos anos da história. Então, agora nós estamos retomando esse lugar. E eu acho que é isso, né? Tem evidências, né, de que nós estamos assumindo lugares que ainda estão desocupados, mas tem muitas coisas que estão acontecendo, as mulheres ocupando espaço de liderança em vários setores, não só do ponto de vista das empresas, mas também do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da política, né? Então, 10 anos atrás, a gente era, nossa, é absurdamente pequena, né, a parcela das mulheres na política. Há 10 anos atrás, né, éramos 12% no mundo. Mas mulheres em todos os sistemas políticos do mundo, em geral. O Brasil era e é ainda um dos países com menor representação da mulher no poder público, né? Mas, olha, 10 anos era 12%. Hoje, já somos 26%. Então, assim, dá para considerar que está havendo um avanço, né? A mulher cada vez mais nos espaços de poder. E isso vai reformulando o mundo. Na educação, a gente já é maioria, né? Nas universidades, nos centros de pesquisa, nós estamos crescendo muito. Então, tem sinais que indicam que esse futuro que está vindo aí é um futuro mais pautado pelo princípio feminino do que pelo princípio masculino. Sei lá, tem muitos indicadores que eu posso falar aqui, mas eu não quero me alongar muito, né? Mas tem uma coisa que eu queria trazer também ligada à pandemia, porque acho que a pandemia foi um divisor de águas, né? De uma era para uma outra era. Por exemplo, o que ficou evidente, né, na liderança, na gestão das crises, quando era a crise da pandemia global, as lideranças femininas se destacaram, né? A presidente da Nova Zelândia, a própria Angela Merkel da Alemanha, vários outros países que tinham mulheres no comando, no poder, foram os países que mais souberam lidar com a crise. Então, isso foi muito sintomático, né? Enfim, eu quero bater, eu estou falando demais, se vocês vão me perguntando aí, a gente vai interagindo, tá bom? Não, legal. Não, Rosa, o que eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco, você deu toda essa dimensão de como essa agenda, essa transição, ela vem acontecendo em diversas esferas,
Uhum. Queria que você falasse um pouco mais, olhando para o mercado de trabalho, olhando para as empresas, como que essa agenda está colocada, como ela vem sendo trabalhada e a importância dela ser trabalhada também, discutida pelo âmbito das empresas. Uhum. Olha, eu vou falar do ponto de vista pessoal, testemunho pessoal. Eu trabalhei em empresa há muitos anos, fui executiva. Hoje eu não estou mais dentro do mundo corporativo, estou fora, mas atuo também atendendo o mundo corporativo. Eu, por exemplo, fui a segunda diretora da empresa que eu trabalhava. Eram vários diretores, né? A primeira mulher foi uma colega minha, depois fui eu. E eu tive que eu fui mentoranda, né, de um mentor homem. Não havia mulheres mentorando outras mulheres. Então, eu adotei um modelo muito masculino. Eu tentava sempre, como é que se diz, contornar um pouco, né, com aquilo que eu achava que seria menos no masculino, mas inevitavelmente o modelo era aquele. O mercado de trabalho hoje ele está cada vez mais sendo preenchido por mulheres, né, que ocupando espaços. Hoje a gente tem um convite cultural, né? Bom, empresas com mais mulheres atraem mais talentos, não é? Respondem às exigências da responsabilidade social, ESG, etc., do S, né, do ESG, enfim, existe um convite cultural muito forte que está realmente forçando as empresas. Eu digo forçando porque nem sempre é de tal vontade da empresa ou da liderança, né? Mas existe ali. Nós temos que ter mulheres. Isso é bom, né? Não deixa de ser. Então, assim, Rafael, eu acho que é inevitável que isso continue acontecendo. Tem empresas aí que já têm nos seus planos estratégicos ter 50% de mulheres, né? Meio a meio na liderança. Várias empresas tratando aí de empoderar mulheres, trazer, né, essa diversidade de gênero. Então, assim, eu acho que está indo muito bem. Agora, tem setores que ainda estão muito devagar. Por exemplo, tem aquele famoso teto de vidro, né? Que você chega até um ponto, chega lá, quando você começa a alcançar postos mais elevados na liderança, você já fecha o cerco e a mulher não entra. Hoje também tem um outro termo que se chama, como é que é? Tem o teto de vidro e tem o degrau quebrado, não é? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, degrau quebrado. Você chega até certo degrau, depois lá na frente, mulher não consegue subir mais. Então, ainda existe, sim, esse muro, essa parede, assim, mulher até certo ponto, mas daqui para frente, não. Então, isso está indo muito devagar. Tem muitos exemplos aí, se você for ver, não estou com números na mente agora, mas vai atrás de números, a proporção de mulheres CEOs, né, em relação a homens, a proporção de mulheres em conselhos empresariais, que é absolutamente inaceitável, né? Está tendo um certo crescimento por causa desse chamado do ESG, mas é absolutamente inaceitável existir essa parede, esse degrau quebrado, que a mulher não alcança a liderança. Então, assim, o mundo empresarial ele precisa avançar, não é só dizer, vou colocar mulheres, vou ter mulheres no chão de fábrica, né? Vou ter mulheres em posições até certo ponto. Não, tem que ter mulheres na liderança, sim. Se é equidade de gênero, é equidade de gênero. 50% mulheres, 50% homens. Igualdade salarial, o mesmo salário. Já vários países estão trazendo na sua legislação, acho que o Brasil já promulgou isso, eu não sei, não estou bem informada, mas a lei obrigando as empresas a pagarem o mesmo salário para mulher e homem, né? Então, Rafael, eu acho assim que vamos olhar positivamente, né? Está avançando, tem uma cultura aí que traz, que convida, né, as empresas, e inclusive a geração Z. A geração Z, as novas gerações, elas, quando vem uma empresa só com homem, o pessoal não quer, não. O que é isso, né? Empresa machista, não quero entrar aqui. Então, essas novas gerações também estão trazendo essa nova cartilha. Você vai me perguntar, e aí, tá bom? Não tá bom. Não acho que tá bom, mas tá melhor. Tá melhor do que da minha época. Recentemente eu estava no Rio, fui para uma empresa, falar com uma empresa que tem hoje um programa de mentorado muito legal. Uma empresa, eu
vou falar, é a TIM. A TIM ela promove um grupo de mentoras, mulheres de várias empresas, mentorando a outras mulheres que estão a caminho da liderança. É maravilhoso isso. Isso sim é que vai acelerar o modelo feminino. Porque, ó, eu não acho que não tem ainda um modelo feminino de liderança. O modelo de liderança é ainda masculino. Então, ok, as mulheres estão assumindo o papel delas, ocupando seus espaços, mas ainda para chegar nesse modelo, né? Nesse modelo que eu falei, que a gente está falando aí, que o futuro é feminino, que vai ser bom para todos, porque homem também não está bem nesse modelo. Né? Nem homem, nem mulher, ninguém está bem. Nenhum está bem nesse modelo da opressão, da exaustão, do cansaço, do burnout, enfim, está aí, quiet quitting, o pessoal pedindo demissão, não dando mais bola para o salário. É evidente, existe uma exaustão. Então, esse modelo feminino está chegando, ele vai chegar. Agora, eu não sei quando. Se mulheres não chegarem ao poder lá em cima, vai demorar muito. Então, eu acho que é o grande comando. Hoje, a grande chamada para as empresas. Espera aí, gente, tudo bem, legal. Vocês estão colocando mulheres, estão pagando salário igual ao homem, muito bom, parabéns. Mas eu quero ver agora você colocar mulheres na alta liderança. Mulheres que decidem, mulheres que assinam o cheque, mulheres que levam o barco. Isso ainda não tem, isso não é real na grande maioria das empresas. São pouquíssimas empresas. Reflete um pouco da vida, né? Da vida como ela é, porque, na verdade, hoje a gente tem muitas mulheres que trabalham horrores nos bastidores, mas que, na verdade, elas só estão aí, assinam o cheque, inclusive, mas incidem muito pouco, inclusive, sobre seus corpos, né? Recentemente, eu passei por uma cirurgia faz, assim, uns 2 anos, e perguntaram para mim, porque era um procedimento do hospital, aonde meu marido estava, para ele assinar, para eu poder ter alta. Aí o médico, sabendo quem eu sou, porque a gente acabou ficando amigos, ele falou assim, eu tenho que fazer essa pergunta para você, porque eu sou obrigado, pelo amor de Deus, cadê seu marido? Ele ficou constrangido. Não, e tem que me dar um termo, eu tenho um termo assinado aqui, é inacreditável, né? A forma de resistência, né, do machismo. Mas olha, Vivian, você é jovem, muito mais jovem, muito, muito mais jovem do que eu, mas olha, não tão longe atrás, lá na década de 60, de 70, se não me engano, mulher não podia ter cartão de crédito. Eu já tinha nascido, hein? Eu já era jovem, já não era criança, eu já tinha meus 20 anos, não podia ter cartão de crédito. Também não podia assinar escritura de venda e compra de imóvel sem assinatura do marido. Isso agora é atrás, é pouquinho, imagina, faz pouco tempo. Então, assim, e aí, como você está falando, tem coisas que resistem ainda, Resistem. Né? Tem coisas que resistem. Mas, olha, eu gostaria de sempre olhar positivamente, tá? Olhando para os avanços, nós estamos avançando. Acho que nós estamos avançando muito. Muita coisa que eu estou vendo que eu não via, e me dá esperança, né? Me dá esperança. Rosa, ouvindo você falar aqui da esperança e dessas experiências todas que você teve, e esses relatos são importantes a gente falar agora, que, como você trouxe, olha, recentemente, mulher não tinha cartão, não assinava escritura, ou seja, parece que é coisa do século XIX, né? E foi ali outro dia, que as novas gerações que estão nascendo agora no século XXI, para eles, não conseguem nem imaginar que isso foi recente, né? Então é sempre bom tocar nesse assunto. Há menos de 100 anos atrás, a gente não podia votar, o nosso voto não valia nada. Então, e aí eu estava pensando aqui, tem uma autora que eu gosto muito, que provavelmente você deve conhecer, que é a Kate Raworth, do Economia Done It. E ela traz ainda bem que você falou dela, eu adoro. Né, sobre essa questão da economia, né, tirando a economia desse centro, de que só os economistas podem pensar a economia, e democratizando a economia, empoderando a todos nós a redesenhar a economia. E essa economia que ela está falando, certamente uma economia, né, circular. E a economia circular, ela tem esse viés, né, pelo menos do meu ponto de vista, esse viés do feminino, né, muito diferente desse modelo econômico que a gente está vendo aí, em que, inclusive, né, cria barreiras
para o desenvolvimento das próprias mulheres dentro dos setores corporativos, econômicos, etc. e tal. E aí eu queria, então, que você falasse um pouco sobre isso para nós, né? Olha, desse futuro feminino, eu né, da agradeço. economia, numa perspectiva da economia circular, assim. Como que você está vendo isso? Você está passando uma bola para mim que eu estou adorando, assim, sabe? Porque a minha mentora, eu tive duas grandes mentoras na vida, né? Uma foi a Rose Muraro, que foi uma das grandes feministas do mundo, da América Latina, do Brasil, também futurista, né? Muita pouca gente sabe disso. E a Hazel Henderson, uma futurista ambientalista, né? Que foi a inspiradora da Kate, né? Não sei se você chegou a ver um diálogo entre as duas, isso está na internet. A Kate olha para ela e fala: Hazel, o meu pensamento mudou a partir de um bolo que você desenhou, um gráfico, que era um sistema produtivo, na figura de um bolo, né? Eu vou explicar depois para vocês. Então, assim, a Hazel Henderson, que escreveu vários livros, né? Uma profetisa, uma maravilhosa iconoclasta da economia, ela fez um desenho num dos livros dela que mudou o pensamento da economia para muita gente, inclusive a Kate. Que ela traz no bolo, em várias camadas, tão feminino, né? Tem que ser o bolo, tem que ser uma mulher, um bolo com várias camadas, e mostra que nas camadas do bolo, a primeira camada que fica lá em cima é o setor privado, é o setor do lucro, do PIB, né? Da especulação financeira, cada vez maior o que a gente está vendo. Aí, conforme você vai descendo as camadas do bolo, lá embaixo, a última camada, que recebe todas as outras, é a natureza, é a mãe terra. Então, assim, ela vê, esse bolo, ele mostra a total disfuncionalidade da economia, porque o setor privado, em vez de servir a natureza, é a natureza que serve o setor privado, né? Então, assim, na parte de cima desse bolo, tem o PIB, a monetização, né? Toda a parte de geração de receita, né? E na parte de baixo é o que ela chama de economia do amor, que a gente pode chamar também economia, todos esses tipos de nova economia, essa economia circular, economia do cuidado, né? Ela chama de love economy, né? E é a economia não monetizada que faz o mundo girar. É a parte não monetizada, mas que é a parte que segura a vida. É a natureza, é o trabalho voluntário, é o cuidado das pessoas, né? O social, colaborativo, os recursos naturais, tudo isso. Então, essa imagem, nossa, se você olha para ela, você vê realmente, cai a ficha, né? Caramba, olha que está tudo errado, está tudo errado. A natureza que está servindo o setor privado, que não gera recursos, que não produz, principalmente o setor financeiro, ele não é produtivo, ele é só especulativo, ele vai gerando dinheiro. Enfim, eu acho que é isso, né? E esse livro dela, eu recomendo para quem não leu, se chama, em inglês é Win-Win Economy, né? Economia ganha-ganha. E aqui eu não sei se está esgotado, mas ele se chama Construindo um Mundo. Eu tenho até ele aqui, se der eu pego. Construindo um Mundo onde todos ganham, né? E tem também o Transcendendo a Economia. É isso, economia do amor. É aquela que a gente precisa monetizar. Não no sentido de tornar um ativo financeiro, mas é valorizar o cuidado, valorizar o voluntariado, valorizar o cuidado com a natureza, a economia verde, né? E todos os tipos de economia que geram vida, que preservam a vida. A nossa economia não conta isso. O PIB é aquilo que destrói aquilo. Por exemplo, ela coloca uma frase, um exemplo que é genial, gente. Ela fala que no capitalismo atual, nesse modelo, o que vale mais é uma mesa que vai sendo exportada para a Europa, não a árvore. A árvore em pé não entra no PIB. A árvore viva, ela não entra no ativo econômico. Então, assim, depois disso, né? Quem não se convence de que está errado esse modelo, então está querendo perpetuar algo que não funciona. Muito bom. Nossa, Rosa, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Volte sempre, quando você quiser. Adorei. A gente poderia falar de muitas coisas aqui. Foi rápido, acabou já.
Então, porque na verdade me suscitou, porque você me falou que você tem outra reunião, né? Então estou aqui. Mas dá tempo de fazer mais uma pergunta? Claro, faz sim. Eu tenho uma reunião às 5 horas, mas eu ainda vou ter que preparar um pouquinho, mas dá para fazer mais uma sim. Não, porque assim, a minha pesquisa atual, eu estou estudando a dimensão afetiva, e a dimensão afetiva, inevitavelmente, ela vai passar pelas questões que estão relacionadas ao cuidado. Eu acho que mesmo, queria ouvir sua opinião, né? Mesmo hoje, no Brasil, a gente com uma política nacional sendo discutida em relação à política do cuidado, o que mais a gente poderia fazer, tanto na escala micro quanto nessa escala macro, para se conectar com esse cuidado invisível, né? Com esse cuidado que passa também pela dimensão das relações, porque hoje eu estou muito interessada na questão das relações, porque o que me parece é que você falou de gerações, eu também sou professora, dou aula prioritariamente para a geração Z, eu adoro, acho que sala de aula é um exercício pedagógico e um exercício de vida, sim, mas eu tenho muita convivência com geração alfa também. E eu vejo que essas gerações elas estão cada vez mais assim sensíveis no sentido de querer esse acolhimento, de querer esse afeto, de buscar experiências, né, de criar essas memórias afetivas para tentar confortar um pouco a quantidade de informações que elas são bombardeadas. Eu gostei muito quando você ouvi também todo aquele vídeo que você participou, né, lá daquele evento da TIM. Vou deixar para você. Semana passada, por isso está vale super a pena, é ótimo, porque tem ali várias vozes, né, femininas tratando da temática dos futuros femininos. E eu estou cada vez mais convencida que se a gente não cuidar das nossas relações e não cuidar dessas afetividades, a gente não muda as estruturas. Queria ouvir um pouco, assim, a sua opinião. Relações afetivas são, na verdade, a verdadeira essência da existência humana, não é? Já dizia o Maturana, a biologia do amor é o que nos sustenta e o que nos faz vivos, o que nos mantém vivos, o que define a vida. Então, se a gente perde essa capacidade de se relacionar, a gente passa a não ser tão humano mais, né? E o que significa não sermos humanos, né? Isso é grave. A gente pode sim ser além do humano. O além do humano é sermos potencializados pelas tecnologias, mas não sermos substituídos, ou nos confundirmos com elas, ou pior ainda, querendo ser tecnologia. A gente não pode ser máquina. Então, essa questão da afetividade, Viviane, é extremamente importante, trazendo assim, o que rerealmente poderia mudar esse jogo, né? Acho que, para começar, aquilo que eu falei do PIB, né? Mudar o indicador, mudar a régua. Você muda a régua. Então, se você só traz na contabilidade financeira de uma nação, de uma economia, aquilo que destrói, né? Aquilo que corta a árvore, um acidente de avião, por exemplo, ele gera toda uma economia em torno daquilo, né? Seguros, todo o processo. Um acidente de avião, que tem pessoas que morrem, né? Entra no PIB. Não é a vida que entra no PIB, nem sempre. Então, assim, mudar a cultura não entra no PIB, né? Afetividade, relacionamento, voluntariado, cuidado, isso tudo não entra. Então, assim, por exemplo, temos sempre como exemplo o Butão. Eu trabalhei muito num processo do FIB, Felicidade Interna Bruta, há anos atrás, que o FIB, né, para quem não conhece ainda, tem vários indicadores, Felicidade Interna Bruta, que o nome parece assim algo meio poético demais, mas é muito bem arquitetado, cientificamente falando. Tem, por exemplo, eu não vou lembrar de todos, mas tem a vitalidade voluntária. Isso é um indicador da economia, sabe? Preservação da natureza é um outro indicador da economia. Então, a gente está ainda relutando com esse PIB destrutivo, não faz mais sentido. O Ted Kennedy, não é o Ted Kennedy, o Bob Kennedy, na década de 60, ele já falava que o PIB não faz sentido. A Hazel Henderson falou décadas sobre isso. O Sarkozy, o pessoal da Comissão Europeia. Então, ainda não existe uma mudança nessa direção. Estamos no passado, né? Então, acho que mudar o PIB seria um começo, sabe? Para valorizar essas novas métricas, essa nova realidade. Nossa, que lindo! Muito obrigada pela sua contribuição.
Então fica aqui o convite, né, para você voltar, a gente continuar com toda essa potência, né, de trocar, porque é na troca, na partilha também que a gente aprende, que a gente se enxerga como indivíduos, espécie, sociedade, né? Ou seja, somos interdependentes, estamos interconectados e estamos aqui e gostaríamos muito, de fato, que essa realidade ela se transformasse em um futuro feminino para todos nós, não é mesmo? Vamos marcar uma próxima sobre a economia do amor, tá bom? Vamos marcar uma próxima. Bom, nós na prazer. Conversa Sustentável temos como causa Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental para que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local como global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music, Spotify. E não se esqueça, vem para a conversa, sugestões de pauta, sugestões de convidados, comentários, e deem um joinha, e não esqueçam de deixar as estrelinhas no Spotify. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau!